Com as eleições presidenciais logo ali na esquina, marcadas para o dia 3 de novembro, eu não poderia me abster e não comentar com vocês aqui como funciona esse processo. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre as eleições nos Estados Unidos. Essa semana, o democrata Joe Biden escolheu a senadora Kamala Harris para concorrer junto com ele à presidência da República. A partir de agora, com todos os candidatos já conhecidos, a briga vai se acirrar e esse assunto não vai sair da mídia. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma série onde nós vamos detalhar como funcionam as eleições. E hoje a gente vai falar sobre o processo eleitoral, como ele se inicia, como a gente se inscreve para votar, como funciona o dia da eleição e num momento mais oportuno a gente vai falar sobre os colégios eleitorais e coisas desse tipo. Praticamente todo mundo pode votar nos Estados Unidos. E isso é um direito e não uma obrigação. E quando eu falo praticamente, isso acontece porque em alguns estados, quando você pratica um crime violento, você perde o seu direito a voto. Basicamente, o que aqui dizem é, se você quebrou aquele contrato social que você tem direitos e deveres, você perde um dos seus direitos fundamentais, que é o direito de votar. Controvérsias à parte, como eu falei, hoje praticamente todo mundo pode votar. Inclusive eu, que adquiri a minha cidadania e não nasci aqui, as mulheres de modo geral, pessoas que não têm bens, afrodescendentes, mas nem sempre foi assim. No caso de nós mulheres, por exemplo, só há 100 anos, depois de décadas de um movimento feminista brigando por esse direito, é que a gente conseguiu. No meu caso, quando eu me tornei cidadã americana, junto com a minha naturalização, eu recebi um pacote de boas-vindas. Nesse pacote tinha uma carta do então presidente Barack Obama, dando as boas-vindas e principalmente explicando o que eram os deveres e os direitos dos cidadãos americanos. Junto com ele havia o formulário para se inscrever para votar. Esse formulário, que na época era de papel, é o mesmo que os cidadãos americanos nascidos aqui preenchem ao completar 18 anos. Hoje é tudo mais prático, isso tudo está na internet, você vai lá, coloca suas informações e imediatamente você já está registrado para votar. Esse ano, em função do Covid-19 e todos os desafios que essa nova realidade está trazendo, está tendo muita confusão, muita briga, muita discussão de como o processo eleitoral vai acontecer. O atual presidente já quis até mudar a data da eleição, o que não vai acontecer porque o dia da eleição está na Constituição. A proposta é, então, apresentar alternativas para esse voto poder acontecer. Geralmente, todos os lugares de votação abrem mais cedo, alguns um dia, uma semana até do dia próprio da eleição. É o que eles chamam aqui de early vote, ou seja, voto mais cedo. Esse ano a proposta é que isso se estenda e que hajam mais lugares de votação, para não haver fila, para não haver aglomeração. Entretanto, o que mais se tem falado hoje em termos de eleição é sobre o voto pelo correio. Eu recebi o meu formulário, deixei para abrir aqui junto com vocês, para mostrar para vocês. Aqui está. Tem todas as explicações e aqui embaixo tem falando se eu quero ou não votar. Então, como que isso vai acontecer? Vamos dizer que eu diga sim, eu quero votar pelo correio. Não me sinto segura de ir no dia da eleição, não quero fazer o voto mais cedo, quero votar pelo correio. Aí eu preencho esse formulário e mando pelo correio. Aqui estão as minhas informações e por esse código de barra, eles me registram para votar pelo correio. Daí, eles mandam para casa a cédula de votação. Vou preencher essa cédula e mando de volta pelo correio também. A questão é, muita gente está dizendo que isso não dá certo e isso é uma confusão do outro mundo. Só que, de fato, a votação pelo correio já existe. Ela existe em alguns casos especiais, como, por exemplo, os militares que moram fora do país. Esses também votam pelo correio. A controvérsia agora é se as pessoas vão poder votar 2 vezes, pessoas que se mudaram e que houve problema no sistema e que não tem o endereço correto, etc. Um detalhe, obviamente, se você votar errado, se você votar 2 vezes, isso tudo é fraude, e a fraude federal, eleitoral, é uma coisa muito séria. Além disso, tem uma coisa que eu acho particularmente muito interessante a respeito disso, é que você, no dia que vai votar, no local de votação, não apresenta nenhuma identidade.
Então, na verdade, o sistema é muito na base da confiança. Quem garante que, por exemplo, eu sei que minha vizinha não vai votar porque ela passou 6 meses dizendo não vou votar. Eu chego lá, dou as informações dela e voto no lugar dela. É a mesma coisa do voto pelo correio, porque muita gente não está querendo ir votar. Ou seja, se é na base da confiança, se indo votar pessoalmente o sistema não é tão difícil de ser fraudado, como fica essa questão do voto pelo correio? Eu vou votar pessoalmente. Eu, particularmente, acho votar um privilégio. E eu faço questão de ir lá, marcar o meu cartão e colocar lá dentro da urna. Pois então, bora resumir? A partir dos 18 anos, todo mundo pode votar, a não ser que esse privilégio tenha sido tirado de você porque você cometeu algum crime grave. Você pode votar antes do dia da eleição, nos locais de votação que estão abertos e que oferecem essa alternativa. Você pode votar pelo correio ou você pode votar no dia da eleição. Não é necessário trazer carteira de identidade ou nenhum outro documento para provar que é você mesmo. Você só precisa responder algumas perguntinhas que eles têm lá na hora para lhe dar. Escolher o seu candidato, que você pode escolher o Partido Democrata, o Partido Republicano, ou você pode ser independente e votar em qualquer um deles. Mas isso vai ser o assunto do nosso próximo vídeo sobre eleições. E não esquece, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Próxima semana a gente volta aqui na sexta-feira com outro assunto sobre a vida nos Estados Unidos.